Olá, irmãos. Quero falar com vocês hoje sobre a superficialidade da vida cristã, a superficialidade que conduz à morte. E eu quero ler o texto que está em Marcos capítulo 11, versículo 13, que diz: E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Irmãos, esse texto está relacionado ali na ordem de Marcos, logo após a entrada de Jesus, aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E ali, já depois da entrada, já sendo tarde, ele decidiu partir para Betânia, possivelmente ali para repousar na casa de Marta, Maria, e foi passar a noite ali em Betânia. De manhã cedo ele tomou o caminho de volta, e ele então sentiu fome, olhou e viu uma figueira cheia de folhas. E vendo aquela fogueira ali cheia de folhas, ele se dirigiu ali para a figueira, e chegando ali ele não encontrou fruto na figueira. A gente sabe que a figueira, o fruto da figueira, ela precede as folhas. Portanto, todas as vezes que a figueira dá folha, antes dela dar folha, ela dá o fruto. Por isso é que, aparentemente, aquela árvore, aquele pé de figos, ela aparentemente estava demonstrando que tinha figos. E Jesus então olha e vê as folhas, mesmo ali sabendo que não era tempo, não era tempo de figos, né? Mesmo sabendo disso, ele ali foi, olhou para a árvore e ali só viu folhas. E quando ele então olhou para a árvore e só viu folhas, ele amaldiçoou aquela figueira. E ele então amaldiçoou e ali estava fazendo tudo aquilo ali na frente dos seus discípulos. Portanto, nada do que Jesus faz, ele o faz simplesmente por fazer. Ele não tomou essa atitude por uma questão de ira. Jesus não tinha pecado em seu coração. Mas ele o fez para ali dar uma lição aos seus discípulos. Ele queria, aproveitando aquela ocasião em que a aparência da árvore ela demonstrava ter frutos, ele queria dar uma lição exatamente sobre essa questão, não é, da superficialidade na vida das pessoas, sejam elas crentes, sejam elas descrentes. Como é que a gente pode entender a superficialidade? Superficialidade é aquele caráter da pessoa que se preocupa mais ou somente com a sua aparência. Ela não se preocupa com o conteúdo. Ela está preocupada com a aparência. Ela quer, de alguma forma, parecer para os outros que ela é a melhor pessoa do mundo, que ela é a pessoa mais perfeita do mundo, ela é a pessoa que tem a família mais perfeita, que tem o cônjuge mais perfeito, que tem os filhos mais perfeitos do mundo. Ela é a melhor pessoa do mundo, que sabe mais do que todas as pessoas. Ela é aquela pessoa que todo mundo olha e diz assim: esta é uma mulher perfeita. E querem se aproximar dela para absorver, para se alimentar dela, para também ser uma pessoa perfeita como ela. Então, a superficialidade, na verdade, ela é uma estratégia de Satanás. É uma estratégia de Satanás usada para enganar as pessoas, né, e enganar o próprio povo de Deus, né? Eva, por exemplo, a serpente era o animal
mais inteligente, né, ali do jardim, e ela, né, então aparentemente era uma pessoa que deveria ser confiável, né, e ela enganou Eva, certo? A igreja, ela é enganada por falsos profetas. O mundo será enganado pelo anticristo, que terá ali a aparência do Cristo. Então vejam, a lição que Jesus quis dar para os seus discípulos é exatamente isso, para que a gente possa ter o cuidado de não se deixar enganar por pessoas que têm esse caráter da superficialidade, caráter das pessoas que se preocupam ali com aparência, que não tem conteúdo, né, mas aparentam ter e por isso enganam as pessoas, né? E ao enganar as pessoas, está levando as pessoas a serem amaldiçoadas também e a receberem também o juízo de Deus. Ou seja, o juízo está aí tanto sobre aquela pessoa que engana, como aquela pessoa que é enganada, né? Então, algumas lições Cristo deixou ali para os seus discípulos nessa passagem. E a primeira lição que a gente entende aqui é que a aparência ela é uma força atrativa quase que irresistível. Ali, embora Jesus soubesse que não era período de figos, mas ele a si mesmo foi até a planta e porque ela aparentemente, né, era uma planta que tinha frutos por causa das folhas, né? E então Jesus foi até ela. Uma pessoa pode se passar por perfeita, né? Porque uma pessoa pode se passar por ser uma pessoa feliz, totalmente feliz, sem ser, não é? Totalmente realizada, sem ser. É um conselheiro perfeito, sem ser. Um coração bondoso, sem ser. Uma pessoa carinhosa ou carinhoso com todos, sem ser. E na verdade, a pessoa que passa aí um retrato, né, de uma figura vitoriosa, né, de uma figura que é vencedora, né, em todos os aspectos da vida, e na verdade é apenas uma aparência para se destacar entre as pessoas e ali se destacando entre as pessoas está, portanto, arrodeada, né, de pessoas que a buscam, que a querem, né, que a querem como líder, como conselheira, como orientadora, né? Então, como amigas, como amigos, né? Então, são pessoas que têm essa força atrativa muito forte. E isso, portanto, é o caráter superficial, é o caráter em que a Bíblia nos ensina, que a gente sabe que não existe pessoas boas, né? Não existe pessoas perfeitas, né? Quando o jovem rico chegou ali para Jesus, chamou de bom, ele disse: por que me chama de bom? Porque só bom é o Pai. Não existe pessoas boas, no sentido da pessoa na sua perfeita integridade. Nem existem pessoas perfeitas. Somos imperfeitos porque somos pecadores. E como tais, somos pessoas imperfeitas. Nós somos todos imperfeitos, somos todos pecadores. E esse tipo de gente, portanto, facilmente atrai as pessoas para si, porque as pessoas querem aprender também a serem bonitas como elas, a serem vitoriosas como elas, serem perfeitas como elas, né? E acabam, assim, trilhando caminhos que terminam em caminhos de morte, né? O falso conteúdo que é repassado ali por pessoas com esse caráter, ela não nutre as pessoas, né? Não tem fruto, só tem folhas. Então não nutre as pessoas. E o conteúdo bíblico dessas pessoas é um conteúdo rasteiro, sem fundamentação. É um conteúdo em que cortejam os ouvidos de quem tem um coração já ávido para receber o direcionamento que satisfaz os seus desejos.
não é? Então estão ali só esperando ouvir aquilo que querem ouvir. E essas pessoas com esse tipo de caráter falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Bajuladoras, né? Muitas vezes, para conquistar as pessoas. A segunda lição que a gente tira também desse texto é Jesus, ele nos ensina que nenhuma dessas pessoas ficarão impunes. Tanto as que são enganadas, porque elas são conduzidas para os caminhos de morte, elas são conduzidas para a superficialidade também, elas são conduzidas para um distanciamento de Deus, né? Elas sofrerão juízo, tanto elas sofrerão juízo como aquelas que estão enganando os outros. Jesus, ele disse que qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que ele se lhe pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Então, ai daquele, né? Ai daquele que faz tropeçar aqueles que são de Cristo. Ai daqueles que enganam, né, o povo de Deus, que passam como pessoas boas, como pessoas vitoriosas, como pessoas alegres, felizes, perfeitas, né? E com isso fazem para enganar aqueles que têm um coração aberto para serem enganados dessa forma. Então, queridos, existem sinais, é isso que Cristo quer deixar bem claro para nós, que permitem que a gente possa avaliar as pessoas para que não venhamos a cair, né, nessas tentações de seguir pessoas que vivem das aparências. Pessoas que querem passar uma imagem de boazinha, de perfeita, de vitoriosa, da melhor do mundo. Desconfie logo, queridos. Desconfie logo, logo, fuja, porque essas pessoas só têm folhas para dar. Então não alimentam, não nutrem, não fazem crescer espiritualmente, ao contrário, conduzem à morte, ao distanciamento de Deus, a ter uma vida debaixo do juízo de Deus. Portanto, o conteúdo dessas pessoas é falso, o conteúdo é ilusório, é gabolice. Cairão os dois no abismo e estarão debaixo do juízo divino. Queridos, quem tem ouvidos, ouça e não se deixe enganar, porque tanto os que enganam como aqueles que são enganados estão se conduzindo para caminhos de morte, para caminhos onde sofrerão debaixo do juízo de Deus. Portanto, eu peço, nesse momento de reflexão, que você olhe para o seu coração, olhe para as pessoas com quem você se relaciona e tenha cuidado com pessoas que têm o caráter da superficialidade, que estão vivendo assim, porque são instrumentos de Satanás para enganar o próprio povo de Deus a se distanciar dele. Que Deus nos abençoe a todos.